Mãe de criança alérgica, você sabe qual a relação entre a alergia do seu filho e uma maior chance de uma tentativa de suicídio? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, e ensino mães a prevenirem e controlarem o quadro alérgico de seus filhos com segurança. Sou membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. O tema do vídeo de hoje segue o assunto mais importante do mês de setembro, o Setembro Amarelo, com foco na prevenção do suicídio. E vamos falar sobre a relação entre alergias e as tentativas de suicídio e como cuidar para que o seu filho não entre nessa estatística. Mas para quem já é inscrito no canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações com assuntos tão importantes e imprescindíveis para a mãe de toda criança alérgica. Não se esqueça de compartilhar com outras mães que podem estar precisando ainda mais de um assunto tão delicado e importante como que será tratado neste vídeo. E também, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações e mensagens importantíssimas sobre assuntos referentes à alergia pediátrica. Mas qual a relação entre alergia e tentativa de autoextermínio? As doenças alérgicas são altamente prevalentes na nossa população. Se estima que uma em cada 4 crianças apresente, por exemplo, uma rinite, ou uma em cada 10 uma asma. Isso sem contar as alergias a medicamentos, alergias alimentares e também as alergias de pele. As alergias são doenças crônicas que tendem a nos acompanhar ao longo de nossa vida, muitas vezes mudando de apresentação. Às vezes, quando crianças, podemos apresentar alergias alimentares, evoluindo, por exemplo, para o adolescente com quadros de alergia de pele ou mesmo alergias respiratórias. As alergias, pelo fato de serem doenças crônicas, tendem também a causar alterações psicológicas e psiquiátricas. Por se tratarem de doenças que levam a uma alteração na qualidade de vida, essas doenças podem ter como consequência associações com doenças psicológicas ou psiquiátricas quando pensamos no longo prazo, pois se tratam de doenças crônicas que levam ao estresse contínuo. As crianças que apresentam asma, por exemplo, vivem com a sensação de falta de ar e uma sensação de insegurança, pois nunca sabem quando será a próxima crise. Também se sentem diferenciadas, principalmente na adolescência, com o uso dos sprays. Muitas vezes não podem praticar exercícios quando sua asma não está controlada, ou podem sentir-se diferentes do grupo quando apresentam uma crise e não podem, por exemplo, frequentar alguma festa ou evento entre amigos. Quando falamos também das alergias de pele, a dermatite atópica, a urticária, principalmente urticária crônica, vemos efeitos devastadores sobre a questão psicológica e afetiva de nossas crianças. Doenças que estão associadas também com muita coceira. A coceira atrapalha o sono. Sem o sono, com a privação do mesmo, as crianças podem evoluir com alterações psicológicas ou psiquiátricas ao longo do tempo. Fora a sensação de vergonha por estarem apresentando lesões de pele, ainda que não sejam contagiosas, muitas vezes o grupo não entende isso e vê naquela criança uma criança diferente, levando a limitações também nos relacionamentos do grupo e a sensação de que essa criança pode ser excluída do grupo ao qual pertence, levando assim ao aumento ainda maior dos casos
de alterações e desequilíbrios psicológicos e emocionais. Vemos também nas crianças que apresentam a alergia alimentar, alterações também associadas com a gravidade. Crianças que não podem comer alguns alimentos podem evoluir com quadros de alteração psicológica ou emocional. Elas se sentem restritas, sentem-se também excluídas do grupo, pois muitas vezes não podem comer a mesma comida que está sendo oferecida para os colegas. Muitas vezes se sentem como pessoas diferentes e isso, principalmente na adolescência, um momento em que os hormônios estão à flor da pele, a questão emocional e a relação com o grupo é afetada diretamente pelos quadros alérgicos. Mas diante dessa situação, como podemos tentar intervir nesses casos tão importantes que podem levar o seu filho a pensar no autoextermínio? A primeira questão é uma relação estreita com sua criança. Lembre-se, quanto mais próximo é o seu vínculo com seu filho, isso diminuirá em muito o estresse, principalmente vivido durante a infância. As alergias, por tratarem-se de doenças crônicas, levam a uma alteração também na produção do cortisol. O estresse crônico é um grande gatilho para o aumento na produção contínua e aumentada deste hormônio que é chamado o hormônio do estresse, levando a várias alterações, incluindo as alterações psicológicas e emocionais também vividas pelas crianças que apresentam outras doenças crônicas. Estar próximo à sua criança, ter uma relação estreita, saber acolher o que o seu filho tem a dizer, saber acolher suas emoções, estar atenta e acompanhando o dia a dia, as manifestações, o carinho, o que a sua criança está falando para você. Tentar entender como ela está vivendo essa situação é imprescindível na prevenção de doenças psicológicas ou mesmo psiquiátricas que possam estar associadas aos quadros alérgicos. Uma família unida, uma família que se ama, uma família em que esta criança se sente incluída, amada, acolhida em suas queixas, é uma família que vai diminuir o estresse crônico dessa criança. Temos que nos lembrar que o primeiro e grande vínculo de nossos pequenos é conosco, que somos as mães, também com o restante da família. Mas a partir do momento que esta criança, que sofre por suas alergias, tem uma relação muito estreita e próxima à mãe e a sensação de confiança, ela consegue ficar mais relaxada, a parte emocional fica mais estruturada e também tende a diminuir os gatilhos do estresse. A criança que se sente protegida vai conseguir lidar melhor com as situações de dificuldade que a própria vida nos impõe. Não apenas em relação à alergia. Durante a vida, somos expostos a várias situações de estresse, vários gatilhos que podem desencadear em nossas crianças uma sensação de insegurança. Mas aquela criança que se sente amada, acolhida e segura na sua relação com sua mãe, seu pai e aqueles cuidadores mais próximos, tende a responder bem aos gatilhos do estresse. Nunca vamos poder impedir que nossas crianças vivam situações de estresse, mas temos que estar preparadas para oferecer-lhes a sensação de segurança para que elas possam trilhar o seu próprio caminho. Lembrem-se, as adversidades na vida não são necessariamente momentos negativos. A superação das adversidades transforma nossas crianças em crianças mais resilientes. Crianças resilientes são aquelas que conseguem lidar com as frustrações no dia a dia da maneira mais equilibrada possível. Podemos, então, utilizar a própria alergia como um novo patamar
para fazer com que nossas crianças aprendam a viver as próprias frustrações e assim consigam se catapultar num crescimento cada vez maior, levando ao maior equilíbrio emocional, para que em sua vida de adolescente ou mesmo adultos não sejam crianças ou adultos infantilizados que não conseguem viver com as frustrações. As frustrações existirão ao longo de nossa vida, mas crianças amadas que se sentem seguras, com vínculos fortes com suas mães, vão conseguir evoluir e crescer, desenvolvendo a resiliência e aprendendo a superar os seus desafios. Mas muitas vezes não conseguimos lidar sozinhas com essa situação. Por isso, temos que aprender a pedir ajuda. Mas se nós não estivermos de olho e não estivermos conectadas com nossas crianças, como descobrir qual o momento em que elas estão precisando de uma ajuda externa, como por exemplo um profissional, psicólogo ou muitas vezes um psiquiatra, incluindo algumas vezes a necessidade de medicação. O vínculo estreito faz com que estejamos sempre de olho. Se sua criança começa a apresentar comportamentos estranhos, como a tendência ao isolamento, o uso excessivo das redes sociais, se ela começa a expressar verbalmente que ela não gosta de si, que ela está muito feia, que ela não gosta da vida que apresenta, o alarme tem que estar ligado. Essa pode ser a hora que seja necessária uma intervenção psicológica ou mesmo psiquiátrica e, em alguns casos, o uso da medicação. Durante o período da adolescência, em que, além do estresse vivido pela própria alergia, nossos adolescentes também têm a questão hormonal. Os hormônios estão a todo vapor. E o adolescente tende a ser, principalmente nos primeiros anos, muito instintivo e muito emocional. As emoções dominam principalmente os adolescentes menores, pois o córtex frontal, que é responsável pelo equilíbrio das decisões e a avaliação do risco, ainda não está desenvolvido. Por isso, nós temos que estar muito atentas, pois crianças e adolescentes que tendem ao isolamento, o excesso das redes sociais e estar acompanhando qual o conteúdo que o seu filho anda vendo é fundamental na prevenção de situações extremas como a do autoextermínio. O conteúdo, principalmente, pode estar associado àquilo que o seu adolescente coloca como busca. Temos que lembrar que as redes sociais, com o algoritmo, quando alguém assiste um vídeo que passa um tempo maior assistindo, a própria rede vai recomendar outros em sequência. Observe quais os assuntos principais dos vídeos que seu pequeno está assistindo, pois isso pode induzi-lo a tomar atitudes extremas que façam com que ele corra um risco de vida. Antigamente víamos, e ainda hoje, desafios como o do desodorante. Houve a época da baleia, em que os adolescentes eram estimulados a se auto-machucarem. Esteja atenta, mãe. E isso pode passar muito rapidamente. Por isso, quando o vínculo está estreito, nós estamos de olho em nossas crianças. E não achem que porque o seu adolescente está dentro de casa, jogando videogame no quarto, ele está seguro. Ele não está seguro. A rede social não é um local seguro. Por isso é importante que você, mãe, esteja muito próxima, com um vínculo muito estreito e acompanhando o dia a dia da sua criança e do seu adolescente para poder entender qual o processo pelo qual ele está passando, como ele está desenvolvendo a relação consigo mesmo, a relação com o grupo, a relação com a família. E, se ele estiver necessitando, não hesite em procurar ajuda. Ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra e também a ajuda do alergista. Claro,
Se estamos falando de crianças que apresentam alergia, essa alergia deve estar controlada. Hoje temos tratamentos para a grande maioria dos quadros alérgicos. Talvez não tenhamos uma cura, mas essa criança pode viver uma ótima qualidade de vida. Se bem orientada, ela pode viver com seus pares e feliz, atenta às suas próprias demandas. Por isso, o alergista, nesse momento, também se faz essencial para o controle da crise, para as orientações, inclusive a avaliação se há necessidade de encaminhar esta criança para algum tratamento necessário com o psicólogo e o psiquiatra. O alergista é aquele médico que, além de observar o quadro alérgico, também tem que estar atento à resposta da criança a nível psicológico, pois o estresse causado pela alergia, se essa está controlada, conseguimos diminuir em muito a sensação de insegurança vivida por essas crianças. Por isso, não hesite em procurar o alergista da sua confiança para controlar da melhor maneira possível o quadro alérgico de seus pequenos. Assim, eles se sentirão mais seguros para viver o seu dia a dia com a sua alergia controlada. Lembre-se, a alergia controlada faz com que ele se sinta seguro, diminuindo a produção do hormônio do cortisol, diminuindo assim o estresse crônico. A partir do momento que ele entende como lidar com as suas limitações, ele poderá superá-las e será um patamar novo para a superação e o desenvolvimento da resiliência na sua criança. Então, esteja atenta a todos os momentos do seu pequeno, principalmente quando ele estiver dentro do quarto jogando com acesso à internet, pois a internet é um campo aberto que nós não sabemos quais são os estímulos que nossas crianças estão recebendo. Mas, se você tem um vínculo estreito, está sempre presente, sua criança se sente segura e capaz de expressar os seus sentimentos, se sentir acolhida e amada por você, isso diminuirá em muito a chance de que algo pior aconteça. Por isso, acreditamos que a base de um equilíbrio emocional e psicológico é o amor. Por isso, ame imensamente o pequeno que vive com você. E lembre-se, o cuidado com a alergia é fundamental para que essa criança possa evoluir tranquilamente durante a sua vida rumo à superação da alergia, ao desenvolvimento da resiliência e à superação de todos os obstáculos que ela venha a enfrentar. Mas antes de terminar, não se esqueça de dar o like, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com outras mães que podem estar vivendo situações tão perigosas que precisam ser alertadas e também procurar a melhor orientação, o melhor alergista para cuidar da sua criança. Até o próximo vídeo.